Olá, meus caros, minhas caras, amigos e amigas, senhoras e senhores, senhoritas e senhoritos. Vamos lá? Estamos aí para a nossa última live de São José Maria Escrivá. Graças a Deus nós percorremos 7 dias aos trancos e barrancos, mas nós cumprimos o objetivo, né? Hoje estou uniformizado com a camisa do trabalho, porque emendei um no outro hoje, saí do trabalho, dei uma aulinha de violão para falar de São José Maria Escrivá, santo do trabalho, santificação pelo trabalho. Então estou na sintonia aí. Nós fizemos 7 lives, estamos agora na 7ª, na verdade fizemos 6. E foi um percurso bacana de caminharmos aí da espiritualidade de São José Maria Escrivá. Né? Nós entendemos um pouquinho quem era esse santo. Muitas pessoas chegaram aqui e não conheciam quem era São José Maria Escrivá, não sabiam como conhecer mais São José Maria Escrivá. E a gente teve a oportunidade de percorrer esse caminho juntos, de conhecer um pouquinho de tópicos, né? Como eu falei, eu não sou nenhum especialista em São José Maria Escrivá. Não tive nem a vergonha na cara de terminar de ler uma biografia inteira dele. Mas digamos assim, eu experimento, eu saboreio a espiritualidade de São José Maria Escrivá nesses últimos 4, 5 anos, quase que diariamente. Tem sido o grande mestre, né? Eu até brinquei, usei a palavra coach, talvez algumas pessoas achem estranho, dei risada. Mas é porque eu vi um momento da minha vida de amadurecimento, né? Nos últimos anos aí, de ter mais foco, de produzir mais, de buscar crescimento profissional e para poder sustentar a família, para poder viver bem meu casamento com a Carol e tudo isso, né? Durante todo esse processo, São José Maria Escrivá me ajudou muito a amadurecer. E isso é um dos motivos pelo qual eu escolhi começar as atividades, né, aqui no Instagram, de lives e essas coisas, através dele, né, porque ele sintetiza muito bem todo esse procedimento, todo esse processo que eu vivi. Então, é uma alegria. Então, temos aí já algumas pessoas online. Sejam muito bem-vindos, né, muito obrigado por gastar um pouquinho do seu tempo me escutando e tenho certeza que eu estou fazendo isso aqui de coração e tudo que eu estou compartilhando aqui são tesouros que eu encontrei para minha vida. Hoje, o tema da live, talvez alguns achem estranho esse tema, esse nome, né? Amar o mundo apaixonadamente. Né? A gente muitas vezes escuta falar dentro da igreja, né? Ah, eu não escuto música do mundo, as coisas do mundo, porque a gente está acostumado a usar a palavra mundo naquele contexto que era usado na carta de São João, né? E quando a gente está falando do mundo, na verdade, esse mundo, né? Ele é o imundo, né? Ele é a negação do mundo criado por Deus. Ele é o mundo como um sistema de pecado, de infidelidades do homem, de limites do homem, de fraquezas do homem. Né? Então, naquele contexto de mundo, obviamente que o mundo deve ser negado e eu devo negar o mundo. Mas o tema da live de hoje é amar o mundo apaixonadamente, então a gente precisa entender bem esse conceito, então a gente precisa contextualizar muito bem. Então o mundo foi criado por Deus, Deus criou o mundo e viu que o mundo era bom. Né? Então, quando a gente usa a palavra mundo, a gente tem que entender em que contexto eu estou usando. Se eu uso nesse sentido de mundo, aquilo tudo que é o sistema de pecado, de opressão, tal, beleza. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está em outro contexto. Então, quando a gente usa a palavra, a gente pode correr o risco de criar uma dicotomia aí que não é adequada para nós. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre amar o mundo apaixonadamente e a gente vai desfazer um pouquinho algumas ideias erradas que a gente pode ter, né? E que vira e mexe dentro do próprio cristianismo, a gente corre o risco de fazer algumas distorções que nós não queremos fazer aqui, que não são saudáveis para viver um cristianismo verdadeiro. Tá? Então,
A base de hoje, na verdade, isso é uma homilia. Amar o Mundo Apaixonadamente é uma homilia de São José Maria Escrivá. Eu estou aqui com ela completinha. Nós não vamos falar dela inteira, nós vamos falar de uma pequena parte dela, tá? Que eu julgo ser importante. Então, assim, antes que eu estruture uma grande argumentação, não, vamos seguir um pouquinho a própria argumentação de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá lhe dá essa homilia dentro da Santa Missa, né? Então é uma homilia. E essa homilia, essa Santa Missa foi celebrada dentro da Universidade de Navarra, lá na Espanha, né? São José Maria Escrivá é espanhol. Então, dentro daquela Universidade de Navarra, ele está celebrando a Santa Missa, celebrando a Eucaristia. E ele começa nessa celebração e ele contextualiza, ele mostra, né, nós estamos aqui participando da Santa Missa. E ele começa dando todo um ponto de vista espiritual. Ele enfatiza o mistério que está sendo celebrado ali. Ele faz questão de mostrar a transcendência que está ali. Isso é até proposital para que tudo que ele vai falar depois de amar o mundo apaixonadamente não seja confundido com uma outra distorção do cristianismo. Ele faz questão de, antes de mais nada, lembrar do mistério, lembrar do espiritual e lembrar da transcendência. E logo depois, ele começa então o seu ensinamento. Então ele diz assim: quando nós diante de tão grande beleza dos mistérios espirituais, nós corremos um grande risco. Nós corremos o risco de cair num mal entendido, que ele chama, que é de olhar a nossa fé cristã de um ponto de vista puramente espiritual, unicamente espiritual. E isso seria uma negação do próprio cristianismo. Quando a gente fala de católico, né, a palavra katholos significa segundo o todo. Então, né, não dá para falar de catolicismo e cair nos extremos, de ser só matéria e de ser só espiritual. Porque católico, a palavra católico, ela já significa segundo o todo. Né? Ela não é segmentado, é segundo o todo. Então São José Maria Escrivá começa falando disso. Ele começa falando que a gente tem um grande risco de cair no espiritualismo, né? De olhar só o espiritual e desprezar a vida concreta. Ele fala assim, algumas pessoas elas vão falar assim, eu não me misturo com as coisas do mundo, eu vou viver totalmente separado. E outros vão dizer assim, eu vivo aqui, mas eu apenas suporto essas coisas, eu apenas suporto as coisas do mundo. E ele diz que isso você pode cair num grande erro, porque essa visão de cristianismo considera o lugar da vivência da fé o templo. E que somente no templo se vive a fé. E que somente no templo é o lugar de ser cristão. Que o templo, ali no templo é a realidade do cristianismo. O cristianismo é o lugar do templo. E logo depois ele faz uma menção, assim, nós estamos aqui na Universidade de Navarra. Nós estamos aqui num lugar onde nós temos aqui a biblioteca, e ele começa a fazer algumas relações de partes do templo com a universidade. E ele diz assim, é simbólico que nós estejamos aqui, porque o lugar da fé cristã não é dentro do templo, mas ele deve ser a partir do templo, ela não é dentro do templo. Ele vai falar assim, a gente precisa dizer não a essa visão de cristianismo, que é um cristianismo que atravessa a história humana, mas não se mistura com ela. Ele fala, a gente precisa dizer não a isso. Isso não é cristianismo. E aí ele dá esse exemplo da universidade. Ele fala, nós estamos aqui celebrando a missa. Daí ele até usa as palavras. Ele fala assim, encontramos aqui um templo singular. Ele é singular, né? Único, diferente, particular. Poderia-se dizer que a nave é o campus universitário. Né, e que o retábulo é a biblioteca da universidade. Além, as máquinas que se levantam novos edifícios por cima, o céu de Navarra.
Ele está querendo dizer ali, todo aquele lugar que é da vida corrente, que é das realidades civis, ali também é o templo. E ele fala assim, é a vida corrente o verdadeiro lugar da existência cristã. Porque se eu limito a vivência cristã somente ao templo, e no resto do tempo eu suporto, né, eu estou limitando o cristianismo a uma parte da minha vida. Ele fala, não, é na vida corrente o lugar da existência cristã. Até porque a gente vai olhar no início do cristianismo, eles não tinham igreja, eles não tinham templo. Né? Eles se reuniam nas casas, se reuniam nas catacumbas. Né? Era a vida corrente o lugar que eles viviam a fé. Muitas vezes até silenciosamente, dada a perseguição que eles viviam. Mas as pessoas olhavam para eles e viam algo diferente já. E então a gente tem essa realidade importante, né? A vida corrente é o verdadeiro lugar da existência cristã. E aí entra aquela frase famosa que eu já li lá no primeiro dia. Aí, onde estão, meus irmãos, os homens? Aí onde estão as nossas aspirações, nosso trabalho, os nossos amores? Aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Em meio às coisas mais materiais da terra, é que nós devemos santificar-nos, servindo a Deus e a todos os homens. Olha só, que lindo, bonito, maravilhoso. Porque não exclui a sua vida toda para colocar só um pedacinho dela na presença de Deus. Não, tudo aí, aonde você está agora. E ele enfatiza aqui, não é o mundo que é ruim. O mundo foi criado por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus, o mundo foi criado por Deus e Deus viu que tudo era bom. Mas até aquela passagem que diz, né, que Jesus diz, não é o que está no mundo que mancha o homem, mas é o que está no homem, no dentro do coração do homem é que mancha o mundo. Né? A maldade, o pecado, as infidelidades do homem é que mancham o mundo. Então é interessante a gente olhar, né, essa realidade, porque a gente evita a realidade a gente evita o mundo com medo dele, considerando ele mal, mas aonde que eu estou eu levo meu coração, então aonde que eu estou eu levo o que realmente faz mal no mundo. Tem muita coisa errada por aí, mas são frutos das ações dos homens. E quando eu me limito ao meu lugar, ao meu mundinho fechado, eu deixo esse mundo na mão dos perversos, dos maus. Aí entra o problema. Aí a tendência é que o mundo fique realmente cada vez pior. E ele fala assim, toda vez que você se desviar das realidades diárias honestas, ou seja, das coisas boas, toda vez que você se esquivar delas, você vai estar andando numa direção oposta à vontade de Deus. Olha só como é que é. E então a gente precisa olhar para essa frase, São José Maria Escrivá é maravilhoso. Ele fala assim, é preciso servi-lo a partir das tarefas civis, materiais, seculares da vida humana. Daí é que ele começa a elencar várias coisas. Ele fala no laboratório, né? A minha irmã, por exemplo, né, tá fazendo um mestrado, está trabalhando no laboratório da faculdade, no laboratório, na sala de operações de hospital, no quartel, na cátedra universitária. Nós temos nosso amigo Otávio, por exemplo, professor universitário, né? Na fábrica, na oficina, no campo, né? No seio do lar. Nós temos tantas mães aí, em todo o imenso panorama do trabalho. Eu diria, na academia, vamos ter o nosso amigo Henrique aí, né, treinando a galera, ajudando a galera a ficar mais forte. No consultório, como eu tenho meus amigos psicólogas. Em todas as realidades é lugar de santificação. É lugar de transformar a vida. E ele fala assim, há algo de santo e de divino escondido nas situações mais comuns. Algo
que a cada dia, algo que a cada um de nós nos compete descobrir. Ou seja, nas realidades mais cotidianas do dia existe algo de divino e que nos cabe descobrir. Então o caminho da vivência cristã não é evitando o mundo, mas é no mundo e a partir dele. E aqui também tem uma questão, achei bem interessante, porque ele fala assim, quando eu tenho essa visão do templo versus o mundo, ou seja, quando eu encaro que a vivência cristã ela só acontece no templo, ela não extrapola os muros da igreja, né, e eu coloco isso em dicotomia com o mundo, ou seja, em oposição com o mundo, né, eu facilito que a tentação da vida dupla ela aconteça. Porque eu tenho uma vida no templo, dentro daqueles muros, e eu tenho outra vida no mundo. Porque aqui fora é tão difícil, assim, o mundo está acabado mesmo, eu vou largar a mão. Então você acaba caindo no risco. Agora, quando você derruba esses muros da igreja, não concretamente, sempre tem louco para tudo, eu estou só fazendo uma analogia, tá? Quando você implode os muros da igreja, e alarga as suas fronteiras e entende que a vida cristã ela acontece na vida corrente, na vida cotidiana, você diminui essa tentação da vida dupla. Porque não pode haver vida dupla. Só há uma única vida, São José Maria Escrivá diz. Só existe uma única vida. E é essa vida que nós temos que entregar para Deus. E ele fala assim, é carne e espírito. É alma no corpo. Ele fala assim, a vida deve ser santa, plena de Deus, desse Deus invisível que nós encontraremos nas coisas mais visíveis e materiais. E é importante a gente entender que, assim, ou a gente encontra Deus todos os dias nas realidades mais cotidianas do nosso dia, ou nós não encontraremos. Nós encontraremos com uma caricatura que nós fazemos. Se nós não conseguimos encontrar Deus no nosso cotidiano, nas realidades mais triviais do nosso dia, nós não o encontraremos. E ele fala assim, daí eu acho super bacana, porque, por exemplo, eu sempre estudei muito a teologia do corpo, a gente dá formação, eu e a Carol, e assim, cara, a gente vê na teologia do corpo, né, é muito importante, porque ele fala assim, é possível fazer, São João Paulo II, quando vai ensinar a teologia do corpo, ele fala assim, é possível falar de uma teologia do corpo, né? E ele fala assim, pelo mistério da encarnação, quando o verbo se fez carne, né, o corpo ele entrou pela porta da frente na teologia. Então nós podemos falar de uma teologia do nosso corpo, uma teologia do corpo. Por quê? Porque pelo mistério da encarnação, quando o verbo se fez carne, o corpo ele entrou pela porta da frente na teologia. E isso está em sintonia plena com o que São José Maria Escrivá está falando, e ele fala de uma coisa que tem na teologia do corpo. Ele fala assim, a gente precisa entender que o sentido cristão fala da ressurreição dos corpos. E a gente sempre combateu a questão da desencarnação. E ele fala assim, a gente pode até falar de um materialismo cristão, tá? Não me confundam aqui com materialismo marxista, com materialismo filosófico, tá? Ele está falando de um materialismo cristão que se opõe, inclusive, audazmente ao materialismo que exclui o espírito, tá? Ele está falando que é espírito na matéria, né? Então a gente tem aí uma realidade que não exclui a outra, tá? Nesse chamado materialismo cristão que ele fala. E ele fala o seguinte, que as nossas realidades mais cotidianas, a realidade cristã mais cotidiana, nas nossas tarefas, nossos deveres, daquilo que a gente vive no dia a dia, né, é um movimento ascendente do Espírito Santo. Ou seja, de pegar as realidades mais terrenas, mais comuns do nosso dia. Então, por exemplo, eu pegar o ônibus, eu ligar o computador no trabalho, a minha convivência diária no meu trabalho, as pessoas que eu vou atender, as pessoas que eu vou ajudar, né? Por exemplo, eu trabalho num órgão público. Muitas vezes as pessoas procuram um órgão público quando ela tem problema. Ninguém gosta de ir num órgão público assim, vou passar lá na repartição, vou lá. Não, ninguém faz isso. A pessoa vai lá quando tem alguma coisa para resolver. Precisa tirar uma licença, precisa
fazer uma denúncia, precisa tirar alguma dúvida. E você está atendendo aquela pessoa, então as pessoas procuram lá. E ali eu tenho a oportunidade de servir. Ali eu tenho a oportunidade de prestar essa informação, de tratar a pessoa bem. Às vezes a pessoa está fragilizada, ela está chateada, ela está nervosa. E eu preciso... Com que olhar que eu entrego a pessoa? Então isso é uma realidade muito comum, muito cotidiana. Mas esse movimento ascendente do Espírito é pegar essa realidade e elevar ela para Deus, para dar glória a Deus. Então, se eu procuro fazer, eu procuro servir aquele irmão, eu procuro amar aquele irmão da melhor forma, porque eu sei que ele é filho de Deus, como eu sou filho de Deus, que ele é meu irmão, e eu sei que através daquela realidade eu posso ajudá-lo e eu posso dar glória a Deus. Se eu busco fazer isso com mais perfeição a cada dia, eu fiz, mas não ficou muito bem hoje, então amanhã eu vou fazer melhor ainda, eu vou estudar mais um pouquinho e vou poder ajudá-lo melhor, vou prestar atenção em tal detalhe. Se eu começo a fazer isso a cada dia, eu estou pegando... E esse movimento é o Espírito Santo descendo nas realidades mais triviais e ajudando a levar o meu espírito para Deus. Então aquilo que poderia parecer intranscendente, que poderia parecer trivial, alcança uma transcendência, porque ele está direcionado para Deus. Daí ele até fala aqui, ó, o cerne do espírito do Opus Dei fala assim: realizar o trabalho com perfeição, amar a Deus e aos homens, pondo amor nas pequenas coisas, era o nosso tema da primeira live. Pondo amor nas pequenas coisas da jornada espiritual, descobrindo sempre algo divino que se encerra nos detalhes. Quem quer se santificar no trabalho é uma pessoa atenta aos detalhes, porque ele quer sempre entregar um pouquinho melhor para Deus. Um melhor estudo, um melhor trabalho, um melhor relacionamento. Ele está sempre querendo aprender com cada erro, porque ele quer ofertar algo melhor para Deus. E assim, é o último trecho que eu vou pegar da homilia, né, para que depois a gente possa finalizar. Eu acho que é o trecho que eu acho mais lindo, mais bonito, assim, sinceramente, assim, meu coração eu acho mais forte nesse trecho, né? Ele fala assim, ó. Primeiro ele faz uma introdução, né, que não é exatamente o trecho que eu mais gosto. É bom também, mas não é esse trecho que eu mencionava. Ele fala assim: amor cada cristão quando um cristão desempenha com amor as mais intranscendentes das ações diárias, como eu comentei lá no caso de atender as pessoas, uma coisa mais comum, mais trivial, mas quando ele desempenha isso com amor, desempenhando algo onde transborda a transcendência de Deus, ou seja, se eu faço isso com amor, se eu faço isso com dedicação, isso pode transbordar a transcendência de Deus. E aí vem o trecho que eu mais gosto, que eu falei para vocês, que eu acho genial. Ele fala assim: por isso tenho repetido com insistente martelar que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Olha, presta atenção que bonito isso daí. Transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. O que é a prosa de cada dia, né? É o trabalho, é o suor, é as coisas mais concretas que às vezes meio sem graça. O que é a poesia? A poesia é uma coisa que eleva o espírito, usam palavras bonitas, rimas, ritmo. Isso eleva o espírito, isso transborda, né? A prosa é uma coisa mais trivial, né? Eu vou lendo, tem muitas coisas bonitas ali no meio, mas eu vou lendo, vai contando uma história, algo mais trivial. E ele fala assim: essa prosa de cada dia, que a santificação do trabalho é transformar a prosa de cada dia em poesia heróica. Em poesia heróica. Então, para mim isso é genial, porque ele explica muito bem. Daí entra aquela frase que eu mencionei lá no primeiro dia. No horizonte, meus filhos, parece que o céu se une com a terra. Mas não. Onde, na verdade, eles se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. No seu coração é onde se encontra o céu e a terra, né? Forma até uma cruz, ó. O céu e a terra. É dentro do seu coração. O seu coração articula o divino
e o mundano, o humano. Então, quando nós falamos de amar o mundo apaixonadamente, nós estamos falando assim, é nessas realidades que eu posso amar a Deus. Cara, é amando, é com coração de carne, não é só com racionalismos, não, é articulando com tudo no coração. É no coração, porque o coração ele articula o que é divino e ele articula o que está aqui na terra. É no coração. E daí me lembra, acho que duas passagens bíblicas assim que podem nos inspirar para entender essa questão. Primeiro é a passagem no Monte Tabor. Os discípulos vão com Jesus ao Monte Tabor e ali Jesus se transfigura, algo sobrenatural. E ele aparece Moisés, aparece Elias, e ele começa a conversar e os discípulos eles ficam assim vislumbrados com aquela visão. E de repente, né, naquela meio aquela visão, Pedro fala: "Nossa, mestre, é bom estarmos aqui". E ele fala assim, ó: "Vamos construir uma tenda para você, para Elias, para Moisés, tipo, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui para sempre, porque vamos ficar aqui no espírito, nossa, aqui para sempre". Né? Daí Pedro não sabia o que ele estava falando. O mestre Jesus falou: "Não, Pedro, Pedro". E eles desceram, eles tiveram que descer da montanha. Essa é a realidade. O nosso espírito ele se eleva a Deus na vida espiritual, mas nós precisamos depois descer do monte e voltar para a realidade terrena. Não que aquilo do monte não seja real, mas eu digo assim, para a vida concreta, para a vida prática, para a vida do dia a dia. É preciso descer também do monte. A nossa vida precisa sempre ser esse elevar, sobe o monte e descemos o monte. Para a vida concreta, para a vida prática, para a vida do dia a dia. Quando o apóstolo nos manda orar sem cessar, isso me parece impossível. Me parece impossível se eu desprezar as realidades mais concretas. Porque nem mesmo o monge conseguiria produzir orações formalmente o dia inteiro. Não tem como. Mas daí eu entendo o que é ser o adorador em espírito e em verdade. É aquele que no dia a dia, na vida concreta, na vida cotidiana, é em cada ação, o meu trabalho é a minha oração. Somente assim eu poderei atingir aquele orar sem cessar. Sem isso não tem como. O apóstolo estaria pedindo de nós algo impossível, mas ele não pediria de nós algo impossível. Isso só é possível por quê? Porque o meu trabalho, a minha vida cotidiana, as coisas, os meus deveres mais comuns são lugares onde eu posso transformar isso em oração. São lugares que eu tenho uma centelha divina escondida. E queria finalizar esse momento com essa passagem, né, de Ezequiel 36, porque eu acho que ela pode ser pode nos trazer assim algo muito, muito legal. Ela diz assim: "Eu vos darei um novo coração e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso coração o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei que andeis segundo as minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei aos vossos pais, serei meu povo e eu serei o vosso Deus." Olha só, removerei do vosso corpo um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu acho interessante porque Deus fala que eu derramarei o meu espírito. Ele está derramando o espírito, mas a partir do momento que ele derrama o espírito, ele dá um coração de carne. De carne, ele está dando um coração realmente humano. Ele não está dando ao homem um coração só espiritual, ele está dando um coração de carne que bate, que é humano. Mas ele também não dá um coração, ele retira o coração de pedra, aquele coração que era só matéria. Porque aquilo que é só matéria, aquele coração de pedra, não é humano. Não é humano. Porque ele é só matéria. Ele é só pedra. Agora aquilo que é só espírito também não é humano. Mas o coração de carne, quando ele derrama o seu Espírito Santo. Porque o coração articula o divino e o terreno. Porque Deus é o Deus que criou todas as coisas.
Acho que essa é a grande lição de São José Maria Escrivá para mim. Ame o mundo apaixonadamente. Queira transformar. Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha vida. Eu falo assim, não, nós precisamos evangelizar não só as pessoas, nós precisamos evangelizar a cultura. Nós precisamos transformar aí, entrar nas faculdades, ter bons professores, ter bons profissionais. Isso sempre me instigava. E quando eu fui encontrando no São José Maria Escrivá, alguém que estava dando nome a tudo aquilo que eu sentia no meu coração. Nós precisamos transformar todas as realidades. E é aí onde você se encontra que você pode transformar essas realidades. Então, São José Maria Escrivá nos dá isso. Ame o mundo apaixonadamente. Ame essa realidade onde você está. E aí é o lugar da sua santificação. Então eu queria agradecer muito a todos vocês que me acompanharam durante esses 7 dias. Todos aqueles que acompanharam ao vivo, aqueles que assistiram depois. Talvez você que vai assistir aí. Eu vou colocar todas as 7 lives no YouTube, tá? Durante essa semana eu vou colocando. Você vai poder reassistir, você vai poder compartilhar, tá? Convide pessoas para vir aqui para o meu Instagram. E eu queria dar uma notícia e fazer um convite, né? A partir agora, né, da semana que vem, todas as quarta-feiras, eu farei uma live ao vivo. Vou definir o horário, vou colocar aí para vocês, ainda não defini. Mas toda quarta-feira teremos live. Não falaremos só de temas religiosos diretamente, nós falaremos sobre amadurecimento, nós falaremos como conquistar os nossos objetivos, ficar mais forte, porque eu sinto hoje que isso falta muito, que o espiritual, que a parte religiosa, as pessoas estão abertas, mas o quanto a gente ainda precisa amadurecer para realmente fazer essa diferença no mundo. E então todas as quartas-feiras nós vamos nos encontrar nessa live. Aos pouquinhos a gente vai falando aí no perfil, mas chame pessoas para o meu perfil. Não quero seguidores para ter número lá, mas para poder realmente levar uma mensagem, levar uma ideia, levar algo que eu acho que pode transformar e ajudar muita gente, para baseado em tudo que eu passei, tudo que eu já vivi também, tudo que eu penei para amadurecer. E tem muita gente aí precisando, muita gente precisando encontrar sentido, muita gente lidando com depressão, ansiedade, muita gente que está patinando na vida, muita gente com relacionamentos ruins por falta de aprender a se comunicar, de aprender a amadurecer, de aprender a se fortalecer, a lidar com as coisas mais práticas da vida. Falta ferramenta para as pessoas e é isso que eu quero poder ajudar as pessoas a alcançar. Tá bom? Senhor José Maria Escrivá abençoe essa missão, interceda por todos nós. E que Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí a todos. Fiquem com Deus. Falou!